Vou falar agora de economia. É um tweetzinho para cada um, tá, pessoal? O Banco Central voltou a divulgar nessa terça-feira, dia 26, o Boletim Focus, que apresenta as previsões do mercado financeiro para os principais indicadores da economia. As projeções não eram divulgadas há um mês em virtude da greve dos servidores da autarquia. De acordo com a publicação, a expectativa dos bancos para a inflação de 2022 saltou de 6,8% em 28 de março para 7,65% nessa semana. A nova estimativa, a 15ª elevação, afasta ainda mais a percepção de a autoridade monetária cumprir a meta da inflação em 2022, que era de 3,5%, com margem de 1,5 ponto percentual, ou seja, entre 2% e 5%. Para o ano que vem, a previsão passou de 3,8% para 4%. O Banco Central já indicou que não deve manter a inflação abaixo do teto da meta neste ano e que vai focar em trazer o índice para o limite em 2023, quando persegue o centro de 3,25% com limite de 1,75% e 4,75%. Em resumo, a inflação subiu aqui quase 1%, de 6,8% para 7,65%. Professor, isso aí seria talvez um reflexo da guerra da Rússia, seria ainda da pandemia? A que a gente atribui essa alta na inflação? Olha, Vitor, o aumento da inflação é um conjunto de coisas que conduz a isso, né? Sempre gosto de deixar claro que, do meu ponto de vista, o dinheiro tem que ser privado, né? Estou favorável à privatização do dinheiro, assim como defende Friedrich Hayek, né? Prêmio Nobel de 74, né? Mas é algo que, no momento, nas próximas 2 décadas, parece impossível da privatização do dinheiro. Então, portanto, o Banco Central trabalha com um conjunto de medidas no sentido de conter base monetária. E a contenção da base monetária é um ingrediente que segura a elevação dos preços, porque ela segura também a demanda por mercadorias. Mas, dado a conjuntura que nós ainda estamos vivendo ainda com a pandemia, com o auxílio emergencial, essas coisas que foram extremamente necessárias, mas elas também têm um efeito colateral. O que é? Tem dinheiro, como diria o Godin, tem direito de haver, que é dinheiro, e menos mercadorias havidas, usando o termo estrito do Godin, né? Eugênio Godin, maior economista do Brasil do século XX. Então, vai fazer com o quê? Vai fazer com que há uma procura maior pelas mercadorias do que a sua capacidade de oferta. E isso eleva os preços. Aí tem os componentes externos, que é a elevação do preço do petróleo, e tem também a questão da guerra, que provoca uma escassez na oferta, inclusive de alimentos, provocando internamente um aumento no preço dos alimentos. Como resolve isso? A melhor coisa para resolver é não fazer nada, né? Deixar o mercado acertar. E aí, com o fim da guerra, com a queda do preço do petróleo, agora já desfazendo a questão do auxílio na pandemia, o mercado irá regular. Mas a inflação ainda está em patamares, digamos, civilizados. Ok, vou passar agora para o Paulo Vidigal. É sintomática essa inflação para o consumidor brasileiro, ou Vidigal? De fato, essa inflação é a soma de vários fatores aí, né? Os defensores do presidente vão falar que isso é a soma de vários fatores menos o presidente. O presidente não tem nada a ver com isso, é culpa de outra pessoa. Então é difícil, deve ser difícil para o outro, né? Para o ouvinte da Jovem Pan, de repente liga o rádio e fala, não, mas o historiador tal, o historiador tal. A situação é a seguinte, o que as pessoas veem, não precisa falar nome difícil, o que as pessoas têm percebido na realidade é outra. É inflação, é desemprego, é o país no mapa da fome. A ideia de privatizar o dinheiro, isso já existe. Isso chama capitalismo. Né? É o dinheiro na mão de muito pouca gente, de 1%, 0,1% da população. Né? E nós sabemos que 70% da população ganha até 2 salários mínimos. Eu não preciso ter estudado muito para falar isso, nenhum especialista em história, nada disso. É simples. Então, isso é só um resultado da continuidade do que tem sido os últimos 3 anos. Ô Celestino, qual que é a influência disso daí para o consumidor final?
juros e preços altos. Mas o que está levando tudo isso é a insegurança jurídica, né? A principal causa no momento é a insegurança jurídica no Brasil. Investidor externo deixa de investir aqui e deixa de colocar dólares, né? Aí entrando menos dólares, a bolsa, né, eleva os seus juros. O dólar subiu hoje, acho que não sei quanto fechou, mas quase passou dos 5 e depois caiu com a intervenção do Banco Central, né, que está com superávit, mas a avaliação da justiça brasileira é vergonhosa. Né, os medidores de efetividade, como investigação, duração de processo, prevenção, são índices alarmantes, e essa insegurança jurídica faz com que investidores estrangeiros deixem, né, mesmo assim, só nesses 4 meses, 36 novas empresas investiram no Brasil. Né, e teve um superávit de quase 20 bilhões de dólares, né, que foi injetado, né, na balança financeira. Então, o Brasil, essa meta foi derrubada o ano passado, né? Eu acho que o Paulo Guedes deve estar rindo, né, dessa nova estatística aí, e eu acho que ele vai cumprir o que ele falou. Bárbara. Bom, então, a inflação aumentando, na verdade, aumenta muita coisa, custo de tudo, inclusive da fome, do desemprego, de relações que afetam a dia a dia mesmo, o dia a dia do consumidor mesmo. A taxa Selic também está 13,25%, né? Então, diminui os investimentos no país, como o Celestino falou. Os preços sobem, custo sobe, juros sobe. E afeta também o PIB, né? Se não me engano, que estava 1,3% previsto de aumento para 2023, já diminuiu para 1% também. E eu acho que a gente fala muito de números e esquece. A gente até fala em como isso afeta a vida do brasileiro, mas fala de uma maneira de investimento e não como afeta a vida mesmo, o dia a dia. Como comida vai estar mais alto, como a roupa que ele vai usar vai estar mais alto, o recurso que ele precisa vai estar mais alto. Isso tudo afeta. A gente já está com uma taxa de desemprego, de fome bizarra. Então, bom, só tem negativo nisso, não tem nada de positivo. E aí, Francês? O Brasil não é mais aquela ilha de prosperidade deixada pela Dilma Rousseff, não. O Brasil piorou muito devido à seca, os excessos de chuvas, depois a guerra que inflacionou os combustíveis, a pandemia que fez minguar os negócios e diminuir a produção, sumir os produtos, né? Mas o governo, eu acho que ele está agindo até mais ou menos, porque nós temos boas previsões, o país não está entre os piores do mundo, está melhor, inclusive, que muitos países europeus. Então, a inflação, ela tem realmente causa externa, não é pelo governo Bolsonaro. Bolsonaro não administra a guerra lá da Rússia, não. Aliás, a Rússia é muito protegida por muitos e que acusam a Ucrânia de ultradireitista. Eu vou passar rapidamente, mas vou pedir para que seja... Eu queria só passar uma palavra para o professor Itamar, para ele mesmo. O professor pode fazer a pergunta então, Celestino. Professor, depois se o senhor puder explicar o que é meta-jogo para os ouvintes. Mas primeiro pode falar o que o senhor queria falar, mas seja bem sucinto, porque eu preciso correr com a pauta, professor. Bom, primeiro ponto, né? Privatização do dinheiro não é concentração de renda. É outra história. Quem tiver curiosidade, tem um livro do Hayek que se chama A Desestatização do Dinheiro, tem em língua portuguesa e tem PDF livre na internet. Olha lá. O dinheiro deixar de ser emitido por parte do governo, passar a ser emitido por bancos privados. Aí haverá uma competição entre os bancos para oferecer o dinheiro de melhor qualidade, né? É um negócio assim, aparentemente meio maluco, mas tem alguns países que já praticam isso. Então, esse é um ponto resolvido, né? E inflação, só para o ouvinte entender melhor, inflação não é infração, como muitos dizem, né? É de inflar a base monetária, de aumentar os meios de pagamento, o meio circulante, aquilo que nós chamamos de dinheiro ou capacidade de pagamento. Se for meio digital, não tem dinheiro, mas tem capacidade de pagamento. Então, quando aumenta essa base, o dinheiro fica mais barato, ou seja, tem ele em excesso e mercadorias em escassez. Esse é o ponto
que deve ser entendido, né? Até um dia, se tiver oportunidade, a gente expõe isso com um tempo um pouco maior. E a questão da inflação sendo provocada pelo governo atual, vamos pegar aí Paulo Guedes, eu gostaria que quem diz isso apontasse um único elemento da política do Paulo Guedes que é inflacionária. Um elemento que é inflacionário. Não vale tocar na questão do auxílio emergencial, porque isso aí todo mundo depende. Isso é uma medida que até provoca inflação, sim, porque ela é keynesiana, né? Ela é keynesiana, só que ela é emergencial. E o Keynes, inclusive, quando estimulou a emissão de dinheiro, era com uma outra estratégia também, né? Era para evitar as crises cíclicas e para reduzir o valor dos salários. Então, muita gente não sabe dessa questão. Mas eu gostaria que alguém apontasse aí uma única medida do governo Guedes, tirando a questão do auxílio emergencial, que seja inflacionário.